A organização liderada pelo Sul Global, o BRICS, tem crescido em tamanho e influência, e isso assustou alguns políticos ocidentais, em especial o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Depois que Trump voltou à Casa Branca para seu segundo mandato como presidente dos Estados Unidos, ele ameaçou impor tarifas altíssimas ao BRICS e afirmou que havia destruído a organização. O BRICS foi criado para um propósito ruim. A maioria dessas pessoas nem quer isso. Eles nem querem falar sobre isso agora. Eles têm medo de falar sobre isso porque eu disse a eles que, se quiserem brincar com o dólar, vão ser atingidos com uma tarifa de 100% no mesmo dia em que mencionarem que querem fazer isso. E eles vão voltar dizendo, nós imploramos para você não fazer isso. O BRICS está morto desde que eu mencionei isso. Sobre o quê? O BRICS morreu no minuto em que eu falei isso. E eu me lembro quando Obama o Biden em particular, ele disse que, eles nos pegaram de jeito. Eles não nos pegaram de jeito. Nós é que pegamos eles de jeito. Se o BRICS quiser brincar, esses países não vão negociar conosco. Nós não vamos negociar com eles. E se alguma negociação passar, vai ser pelo menos com tarifa de 100%. Agora, a afirmação de Trump de que supostamente o BRICS está morto graças às suas ameaças não poderia estar mais longe da verdade. O que está acontecendo é exatamente o oposto. Na verdade, o BRICS está crescendo. Em julho de 2025, representantes dos países do BRICS se reuniram no Brasil para a primeira cúpula que contou com 10 novos países parceiros que foram adicionados ao BRICS, junto com os 10 membros oficiais do bloco. Então, essa foi a primeira cúpula do BRICS que incluiu 20 países diferentes. Os 10 membros do BRICS são os 5 fundadores, que formam o acrônimo BRICS, ou seja, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, além de outros 5 membros: Egito, Etiópia, Indonésia, Irã e Emirados Árabes Unidos. Esses países foram adicionados ao BRICS em 2024. E então, em 2025, os 10 países parceiros do BRICS que foram adicionados são Belarus, Bolívia, Cuba, Cazaquistão, Malásia, Nigéria, Tailândia, Uganda, Uzbequistão e Vietnã. Juntos, esses 20 países do BRICS representam mais de 2/5 de toda a economia global, 44% do PIB mundial quando você mede o Produto Interno Bruto combinado deles em paridade de poder de compra, ou PPP. E esses 20 países do BRICS têm uma população combinada de 4,5 bilhões de pessoas, o que significa que representam 56% da população global, ou seja, a maioria do mundo. Agora, a cúpula do BRICS de 2025 no Brasil foi bastante importante porque contou com a participação, pela primeira vez, de países como o Vietnã, e os Estados Unidos têm tentado dividir a China e o Vietnã para recrutar o Vietnã para sua nova Guerra Fria contra Pequim. Mas, na verdade, está acontecendo exatamente o oposto. Na verdade, na cúpula do BRICS, China e Vietnã realizaram conversas bilaterais e concordaram em aprofundar sua integração comercial e econômica. A cúpula do BRICS também contou com a participação do presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel. E, claro, Cuba é um país que vem sofrendo com sanções ilegais dos Estados Unidos há décadas. Por mais de 60 anos, os Estados Unidos impuseram um bloqueio sufocante a Cuba, tentando destruir a economia cubana, e todos os anos, na Assembleia Geral das Nações Unidas, quase todos os países do mundo votam para condenar o bloqueio dos Estados Unidos. E, mesmo assim, os Estados Unidos, em violação ao direito internacional, continuam impondo esse bloqueio a Cuba. Portanto, o fato de o BRICS ter convidado Cuba para participar como país parceiro é um símbolo de como o BRICS está tentando criar um novo tipo de mundo, e a visão que o BRICS tem de um mundo mais multipolar é muito atraente para o Sul Global. E até mesmo os principais parceiros comerciais dos Estados Unidos agora estão participando do BRICS.
Por exemplo, o México, vizinho dos Estados Unidos e principal parceiro comercial dos Estados Unidos, participou da cúpula do BRICS no Brasil. A presidente progressista do México, Claudia Sheinbaum, enviou o secretário de Relações Exteriores mexicano, Juan Ramón de la Fuente, ao Brasil para participar, mesmo que o México não seja oficialmente um membro ou parceiro. Mas o fato de o México ter participado foi um sinal claro para os Estados Unidos de que não vai tolerar o bullying dos Estados Unidos contra ele e outros países. Está claro que a crescente influência do BRICS está realmente incomodando muitas pessoas em Washington porque, em resposta ao sucesso da cúpula do BRICS no Brasil, Donald Trump acessou seu site de mídia social, Truth Social, e ameaçou o BRICS. Ele escreveu, entre aspas, qualquer país que se aliar às políticas anti-americanas dos BRICS pagará uma tarifa adicional de 10%. Não haverá exceções a essa política. Fim da citação. Agora, isso está longe de ser a primeira vez que Trump ameaça o BRICS. Na verdade, ele já prometeu anteriormente impor uma tarifa de 100% aos países do BRICS. Se eles quiserem brincar com o dólar, então vão ser atingidos com uma tarifa de 100%. Mas, considerando quão desastroso isso seria economicamente para toda a economia global, e em particular para os Estados Unidos, que dependem muito das importações de países do BRICS como a China, o maior exportador para os Estados Unidos, Trump recuou nessa ameaça de tarifas de 100% e agora está ameaçando tarifas de 10% sobre os países do BRICS. Mas, ao mesmo tempo, também devo deixar claro que Trump realmente não entende o que é o BRICS, porque ele ameaçou o BRICS em uma coletiva de imprensa na Casa Branca e afirmou que a Espanha faz parte do BRICS, o que não é verdade. O que você espera dos países da OTAN que gastam menos dinheiro, como Espanha, França, abaixo dos 5%? A Espanha está muito abaixo. E mesmo assim, eles são uma nação do BRICS. O quê? Eles são uma nação do BRICS, a Espanha. Como assim? Você sabe o que é uma nação do BRICS? Você vai descobrir. Mas, e se as nações do BRICS quiserem fazer isso, tudo bem, mas nós vamos colocar pelo menos uma tarifa de 100% nos negócios que eles fizerem com os Estados Unidos. Você sabe o que é o BRICS, né? Sim. Vocês sabem do que estou falando, né? Então, Espanha e vamos. Agora, é fácil zombar da extrema ignorância de Donald Trump, mas a ameaça representada pelo Império dos Estados Unidos é muito real, e os países BRICS têm resistido à agressão e à hegemonia dos Estados Unidos. E na cúpula dos BRICS, um jornalista perguntou ao presidente brasileiro Lula da Silva sobre as ameaças de Trump de impor tarifas aos países do BRICS, e Lula retrucou dizendo que Trump está agindo como um imperador. Foi o que disse o presidente brasileiro. Citação: "O mundo mudou. Não queremos um imperador. Este é um grupo de países que quer encontrar outra maneira de organizar o mundo do ponto de vista econômico. Acho que é por isso que os BRICS estão deixando as pessoas desconfortáveis." Fim da citação. E quando ele diz deixando as pessoas desconfortáveis, ele está falando dos países imperialistas do Ocidente que colonizaram a maior parte do Sul global e agora estão frustrados ao ver como o Sul global está retomando esse manto anticolonialista. E uma das principais preocupações dos falcões de guerra em Washington é a possibilidade de desdolarização. Países dentro e ao redor dos BRICS estão buscando alternativas ao dólar americano, que tem sido a principal moeda de reserva global há quase um século. Durante sua campanha presidencial em 2024, Trump ameaçou impor tarifas de 100% sobre países que se afastarem do dólar americano. Muitos países estão abandonando o dólar. Eles não vão abandonar o dólar comigo. Eu vou dizer, se vocês abandonarem o dólar, não vão mais fazer negócios com os Estados Unidos, porque vamos colocar uma tarifa de 100% sobre os seus produtos. Senhor, gostaríamos muito de voltar imediatamente ao dólar. Muito obrigado.
É tão fácil. Eu não sei. E o BRICS se tornou uma das principais plataformas que impulsionam a desdolarização global. Na verdade, na cúpula do BRICS, Lula, o presidente do Brasil, fez um apelo pela desdolarização. Foi isso que Lula disse. Citação: "O mundo precisa encontrar uma maneira de que nossas relações comerciais não precisem passar pelo dólar. Obviamente, precisamos ser responsáveis e fazer isso com cuidado. Nossos bancos centrais precisam discutir isso com bancos centrais de outros países. Isso é algo que acontece gradualmente até que se consolide." Fim da citação. Na cúpula dos BRICS, Lula chegou a reiterar seu apelo pela criação de uma nova moeda global. Foi o que disse o presidente brasileiro. Citação: "É por isso que o debate sobre a necessidade de uma nova moeda comercial é tão importante." É complicado? Sim, eu sei. Existem desafios políticos. Mas se não encontrarmos uma nova fórmula, vamos terminar o século XXI do mesmo jeito que começamos o século XX, e isso não vai beneficiar a humanidade. Fim da citação. Agora, a desdolarização é algo que Lula da Silva vem defendendo há muitos anos. Na verdade, em 2023, o presidente brasileiro fez uma viagem à China e foi até a sede do Banco dos BRICS, conhecido como o Novo Banco de Desenvolvimento, que fica em Xangai. E lá, Lula fez um discurso pedindo a desdolarização global. E a presidente do Banco dos BRICS na época era Dilma Rousseff, que é a ex-presidente de esquerda do Brasil, do mesmo Partido dos Trabalhadores do Lula. E sob a liderança dela, o novo Banco de Desenvolvimento tem impulsionado a desdolarização e tem concedido cada vez mais empréstimos em moedas locais, nas moedas nacionais dos países dos BRICS, e não em dólar americano. Isso foi algo discutido em detalhes na cúpula dos BRICS de 2025, no Brasil. Dilma Rousseff, em sua função como presidente do novo Banco de Desenvolvimento, anunciou que 2 novos países haviam ingressado no Banco dos BRICS, o NDB. Esses países são a Colômbia e o Uzbequistão. Isso também é muito simbólico porque a Colômbia, historicamente, tem sido um dos aliados mais próximos dos Estados Unidos da América Latina. Mas isso foi mudando gradualmente sob o primeiro presidente de esquerda da história da Colômbia, Gustavo Petro, que colocou o país em uma posição mais não alinhada, e ele já demonstrou interesse em que a Colômbia entre para os BRICS. Como primeiro passo, a Colômbia agora ingressou no Banco dos BRICS, o NDB. E, aliás, vale mencionar que, poucos dias antes dessa cúpula dos BRICS ser realizada no Brasil, vazaram gravações de áudio que mostraram como o governo dos Estados Unidos está ligado a um plano de golpe de direita para derrubar o presidente de esquerda democraticamente eleito da Colômbia, Gustavo Petro. E claro, existe uma longa história do governo dos Estados Unidos apoiando golpes contra líderes de esquerda democraticamente eleitos na América Latina. Na verdade, há um novo país parceiro dos BRICS, a Bolívia, que foi vítima de um golpe violento patrocinado pelos Estados Unidos em 2019, no qual Trump, em seu primeiro mandato, apoiou a derrubada violenta do presidente socialista democraticamente eleito da Bolívia, Evo Morales. E os Estados Unidos ajudaram a instalar um regime golpista de direita. Mas esse regime era extremamente impopular e muito corrupto, então o governo golpista de direita caiu. E na primeira eleição democrática após o golpe, a esquerda foi eleita de volta ao poder, e o novo presidente de esquerda, Luiz Arce, transformou a Bolívia em um país parceiro dos BRICS. Então, esses são exemplos claros de por que tantos países do sul global estão interessados em se juntar aos BRICS, e por que eles querem um mundo mais multipolar, no qual o império dos Estados Unidos seja muito mais fraco e não possa tentar desestabilizar qualquer governo de que não goste, independentemente de terem sido eleitos ou não pelo povo de um país estrangeiro. Mas, dito isso,
Vou voltar a essa questão da desdolarização, que, claro, está profundamente relacionada, e aos comentários feitos na cúpula dos BRICS de 2025 pela presidente do novo Banco de Desenvolvimento, a ex-presidente do Brasil, Dilma Rousseff, que, aliás, também foi vítima de outro golpe político apoiado pelos Estados Unidos, um golpe judicial contra o Partido dos Trabalhadores no Brasil que levou à prisão de Lula por falsas acusações de corrupção que depois foram completamente anuladas porque tinham sido totalmente fabricadas por forças de direita apoiadas pelos Estados Unidos no Brasil. Mas, voltando ao ponto principal, na cúpula dos BRICS, Dilma Rousseff falou sobre a importância do financiamento em moeda local para o Banco dos BRICS. Ela observou que é muito arriscado para os países em desenvolvimento dependerem excessivamente do dólar americano, e Dilma disse, entre aspas, qualquer empresa ou governo que toma empréstimos em moeda estrangeira fica sujeito às decisões tomadas pelo Federal Reserve ou outros bancos centrais em países desenvolvidos. Fim da citação. Ela observou que isso leva ao risco cambial. Quando o Federal Reserve dos Estados Unidos aumenta as taxas de juros para combater a inflação, isso faz com que moedas e países se desvalorizem em relação ao dólar, tornando mais difícil pagarem suas dívidas denominadas em dólar. E, como exemplo de alternativas a essa ordem dominada pelo dólar americano, Dilma apontou para projetos realizados no Brasil que foram financiados diretamente na moeda da China, o renminbi ou yuan, sem a necessidade do dólar americano. Então, a desdolarização é algo que já está acontecendo No entanto, dito isso, devo esclarecer que, em seu discurso, Dilma Rousseff deixou claro que o status do dólar americano como moeda de reserva global não vai desaparecer da noite para o dia. A desdolarização é um processo gradual. No entanto, ela deixou claro que as operações em moeda local continuarão sendo uma prioridade absoluta e que o BRICS busca construir um, entre aspas, sistema financeiro internacional diversificado e equilibrado. Fim da citação. E ela enfatizou que, citando, o aumento de iniciativas para expandir o comércio em moedas locais é inegável, e vejo isso como um desenvolvimento positivo. Fim da citação. E a desdolarização também foi uma das principais questões discutidas na Declaração do Rio de Janeiro, que foi assinada por todos os membros e parceiros do BRICS nesta cúpula realizada no Brasil em 6 de julho. Agora, esse documento era muito extenso, tinha mais de 30 páginas, então não tenho tempo para abordar tudo, mas quero destacar alguns dos principais pontos sobre a desdolarização. O documento destacou a importância do novo Banco de Desenvolvimento em expandir seu financiamento em moedas locais e também abordou outras iniciativas do BRICS que impulsionam a desdolarização, incluindo a nova plataforma de investimentos. Então, isso não se trata apenas de ajudar países em desenvolvimento a terem acesso a financiamentos, empréstimos para projetos de infraestrutura e coisas do tipo, mas também é uma nova plataforma de investimentos, incentivando formas para que países invistam em outros países do BRICS usando outras moedas, não apenas o dólar americano. Portanto, isso não é apenas sobre desdolarizar o comércio internacional, mas também desdolarizar os investimentos. Outros pontos discutidos nesta longa declaração conjunta foram o mecanismo de cooperação interbancária do BRICS, que busca mecanismos de financiamento em moedas locais e a conexão entre os bancos dos países do BRICS. Além disso, existe a Iniciativa de Pagamentos Transfronteiriços do BRICS e a Força-Tarefa de Pagamentos do BRICS, que estão todas buscando maneiras de aumentar a interoperabilidade entre os países do BRICS para que possam desdolarizar seu comércio e os fluxos de capitais transfronteiriços. E eles observaram que estão envolvidos em, abre aspas, esforços para facilitar pagamentos transfronteiriços rápidos, de baixo custo, mais acessíveis, eficientes,
transparentes e seguros entre os países do BRICS e outras nações, o que pode apoiar maiores fluxos de comércio e investimento. Fim da citação. Outro ponto discutido foi o fortalecimento do Acordo de Reservas Contingentes, o CRA, que não é tão conhecido quanto o Banco dos BRICS, o novo Banco de Desenvolvimento. O NDB foi formado como uma alternativa ao Banco Mundial. O CRA, Acordo de Reserva Contingente, foi formado como uma alternativa ao Fundo Monetário Internacional, o FMI. Enquanto o novo Banco de Desenvolvimento oferece empréstimos para coisas como projetos de infraestrutura, a ideia do CRA é fornecer financiamento de liquidez de curto prazo, assim como faz o FMI. O que isso significa? Significa que, se um país tiver uma crise de liquidez de curto prazo, se não tiver a moeda estrangeira necessária para pagar importações de coisas como energia e alimentos e o país puder enfrentar uma crise econômica, o CRA pode intervir e fornecer a moeda necessária para pagar as importações, assim como faz o FMI. Exceto que a principal diferença é que o FMI impõe condicionalidades. Ele faz exigências políticas e econômicas aos países que pedem assistência financeira ao FMI por meio desses empréstimos. O FMI exige os notórios programas de ajuste estrutural, que incluem privatizações em massa, cortes nos gastos sociais, esse tipo de política econômica neoliberal que beneficia corporações dos Estados Unidos às custas dos países pobres em desenvolvimento. Eles têm que privatizar suas empresas estatais e sua infraestrutura e vendê-las para corporações dos Estados Unidos e grandes gestores de ativos, como a BlackRock. Portanto, o FMI é uma organização dominada pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos são o único país no mundo com poder de veto tanto no FMI quanto no Banco Mundial. Todos os presidentes do Banco Mundial sempre foram cidadãos dos Estados Unidos, e o chefe do FMI sempre foi um europeu. Essas são organizações totalmente dominadas pelo Ocidente. Então, a ideia por trás do CRA e do NDB é que o BRICS criou essas organizações para realmente atender às necessidades do Sul global, e elas não impõem condicionalidades. Elas não têm exigências econômicas e políticas e não impõem ajustes estruturais aos países que tomam empréstimos, por isso são vistas como alternativas importantes no Sul global. E, embora ainda sejam relativamente novas e pequenas, estão crescendo em influência. E está claro que o BRICS tornou prioridade fortalecer essas organizações, impulsionar a desdolarização e oferecer empréstimos, tanto de curto prazo para liquidez quanto de longo prazo para projetos de infraestrutura, e está fazendo isso em moedas locais e nacionais, não apenas em dólar americano. Então, tudo isso ilustra que o BRICS está profundamente comprometido em criar um novo sistema financeiro e monetário internacional que não seja totalmente dominado por um único país, como o atual sistema financeiro internacional dominado pelos Estados Unidos. E uma grande parte disso é a desdolarização. Novamente, esse será um processo gradual, mas é algo que está sendo discutido cada vez mais. E enquanto Lula e alguns outros líderes estão defendendo a criação de uma nova moeda global para desafiar o dólar, esse é um projeto mais de longo prazo. No curto prazo, o que o BRICS já está fazendo é incentivar que os membros e parceiros do BRICS comercializem entre si usando suas moedas locais. Na verdade, Brasil e China já assinaram um acordo para comercializar usando o real brasileiro e o renminbi chinês, ou yuan, e muitos outros países do BRICS assinaram acordos semelhantes para o comércio em moedas locais. Então, o que isso mostra é que o BRICS não se trata apenas de desdolarização. Isso é sobre algo muito maior. Isso é sobre descolonização. Isso é sobre os países anteriormente colonizados do Sul global criando uma nova ordem econômica, financeira e política na qual eles são iguais, verdadeiramente iguais.
E os países imperialistas ocidentais que colonizaram a maior parte do mundo perdem o privilégio exorbitante que possuem. Não é só o privilégio exorbitante do dólar americano. É sobre acabar com o neocolonialismo. E nesse sentido, quero mostrar alguns trechos de outro discurso que foi feito na cúpula do BRICS no Brasil pelo primeiro-ministro da Malásia, Anwar Ibrahim. Agora, a Malásia é um país importante no Sudeste Asiático e, oficialmente, tornou-se um país parceiro do BRICS a partir de 2025. E nesse discurso feito pelo primeiro-ministro da Malásia, Anwar, ele enfatizou como o BRICS segue os passos do movimento dos não alinhados, que foi formado por governos de esquerda e anticoloniais durante a Primeira Guerra Fria. Esses eram países anteriormente colonizados, e eles se uniram para resistir ao imperialismo ocidental, dizendo: nós não vamos acompanhar vocês na Guerra Fria original contra a União Soviética e contra os países socialistas. O movimento dos não alinhados disse: nós vamos tentar criar um novo tipo de mundo, um mundo multipolar, se preferir. Quer dizer, multipolaridade é um termo que está sendo usado agora no século XXI, mas na verdade é a mesma missão que estava sendo perseguida pelo movimento dos não alinhados no século XX e por líderes de esquerda, anticolonialistas e socialistas como Zhou Enlai na China, como Jawaharlal Nehru, o líder anticolonial na Índia, e como Sukarno, o líder da Indonésia. E se você ouvir o discurso feito por Anwar, o primeiro-ministro da Malásia, na cúpula do BRICS, ele cita esses líderes de esquerda e anticolonialistas do Sul Global e elogia o movimento dos não alinhados. É um momento histórico. Para aqueles que vêm acompanhando os antecedentes da história, perceberão que a tentativa de salvar a voz das economias e países emergentes após o colonialismo foi feita por Sukarno, da Indonésia, Zhou Enlai, da China, Jawaharlal Nehru, da Índia, e Nkrumah, da África. Foi uma tentativa ousada de garantir que a voz da consciência, daqueles que lutam por liberdade e justiça, fosse ouvida. Não teve muito sucesso. Foi uma tentativa ousada. Depois tivemos o movimento dos não alinhados, que veio em seguida. Temos o G77. Ainda assim, não alcançamos os resultados desejados. Agora, saúdo você, presidente Lula, por ter a coragem de seguir adiante com uma visão clara, um compromisso claro de dar voz às preocupações e aspirações do povo, especialmente do Sul Global. Tentamos na ASEAN, além de aumentar o comércio intra-ASEAN, até mesmo usar sistemas de liquidação financeira. Usamos nossa própria moeda local. Claro, não estamos falando de desdolarização porque ainda há um longo caminho a percorrer, mas pelo menos tentamos. A Malásia com a Indonésia, a Malásia com a Tailândia e junto com a China, tentando usar nossa própria moeda local, mesmo que seja começando com 10% ou 20%. Isso faz diferença, porque não podemos continuar reclamando sem executar nosso próprio plano entre nossos países e nossos vizinhos amigos. No discurso na cúpula do BRICS, o primeiro-ministro da Malásia também mencionou a Conferência de Bandung de 1955, na qual países anteriormente colonizados se reuniram e falaram sobre a necessidade de unificar o Sul Global para lutar contra o colonialismo. E Anwar Ibrahim explica como, lá nos anos 1950 e 1960, durante a Conferência de Bandung, durante a fundação do movimento dos não alinhados, esses países anteriormente colonizados ainda eram relativamente fracos em termos de suas economias. Eles não eram desenvolvidos, não eram industrializados. E agora ele destaca que, 60 anos depois, esses países se uniram no BRICS e cresceram muito economicamente.
Eles se industrializaram parcialmente e estão subindo aos poucos na cadeia de valor na divisão internacional do trabalho. E o BRICS pode ser uma plataforma na qual eles podem trabalhar juntos para criar um mundo mais multipolar, seguindo os passos do movimento dos não alinhados e da Conferência de Bandung. Mas eu volto à questão principal e central. O BRICS de hoje, de 2025, não é a primeira tentativa. A Conferência de Bandung de 1955 foi. Naquela época, estávamos lutando. Sem indústria, sem nova tecnologia, sem competência, exceto por uma nação unida, um país e liderança política. Agora, temos liderança política com essa visão e temos uma comunidade empresarial forte. Agora, acho que essa é a mensagem mais importante para levar consigo após ouvir esta análise de hoje, que é que o BRICS segue os passos da Conferência de Bandung e do movimento dos não alinhados. Mas não sou só eu que estou dizendo isso. Certamente não é só o primeiro-ministro da Malásia que está dizendo isso. Foi também o presidente do Brasil, Lula, que disse a mesma coisa em outro discurso que fez na cúpula do BRICS. Ele observou que as Nações Unidas foram fundadas em 1945, após a derrota do fascismo na Segunda Guerra Mundial, e deveriam trazer esperança ao mundo e apoiar os esforços de descolonização para um mundo mais multipolar. No entanto, Lula alertou que no 80º aniversário da fundação da ONU, cito, estamos testemunhando um colapso sem precedentes do multilateralismo. Fim da citação. E ao Império Americano que está liderando esse ataque à multipolaridade. O Império dos Estados Unidos está tentando reimpor sua ordem unipolar, na qual os Estados Unidos tratam o mundo inteiro como se fosse sua própria esfera colonial de influência. E o BRICS está reagindo contra a unipolaridade dos Estados Unidos e defendendo a multipolaridade. E como Lula destacou nesse discurso, ele disse, cito, a Conferência de Bandung refutou a divisão do mundo em zonas de influência e avançou na luta por uma ordem internacional multipolar. Fim da citação. Essa é uma frase muito importante. Ele está dizendo que a multipolaridade não é apenas uma ideia nova do século XXI. Ele está dizendo que a Conferência de Bandung, lá em 1955, há 70 anos, este é o 70º aniversário. Ele está dizendo que aquilo foi a primeira tentativa de criar um mundo multipolar. E então Lula disse, cito, o BRICS é herdeiro do movimento dos não alinhados. Fim da citação. Então, mais uma vez, assim como o primeiro-ministro da Malásia, o presidente do Brasil está dizendo, estamos tentando reviver o movimento dos não alinhados e o espírito de Bandung. E essa missão não poderia ser mais importante e mais urgente do que é hoje.